Eita, você se alegra com isso, pai, mãe, igreja? Você se alegra com isso, com a vida dos nossos jovens? Obrigado, Enio e turma. Aleluia. Obrigado, Esther, por todo o seu ânimo e empolgação. Aleluia. Contagiante. Aleluia. Aleluia. Mais uma vez, obrigado por cada um, os familiares que vieram receber aqui os seus jovens, a família da Esther que está ali, chegou, muito obrigado, sejam bem-vindos. É uma alegria para nós receber cada um de vocês, amém? Aleluia. O Senhor é bom. Alguém fez aniversário essa semana? Aniversário de nascimento, aniversário de casamento? Aleluia. Ninguém envelheceu, né? Amém, graças a Deus. Só jovens. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Pai querido, nós te damos graças por tudo aquilo que temos vivido nesse tempo, e te damos graças agora pela tua palavra, que será compartilhada aos nossos corações. Doce Espírito, eu me rendo ao Senhor, eu dependo de ti, que eu seja um instrumento do Senhor nessa noite, que venha a tua inspiração ao meu coração e que eu possa transmitir aquilo que vem de ti, mas que o Senhor venha falar a cada coração, trazer a tua instrução, a revelação da palavra a cada coração que está aqui essa noite, que sejamos fortalecidos no Senhor, Pai. Nós te damos graças por estarmos aqui, bendizemos ao teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O Senhor é bom, amém, queridos? Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Aleluia. O Senhor é bom. Não poderia deixar de falar um pouco a respeito disso, desse final de semana ou desse dia, que independente às vezes das razões, mas fala-se do feriado, da Semana Santa, Páscoa, e nós não podemos deixar de nos lembrar, queridos, do amor de Cristo Jesus por mim e por você, amém? Aleluia. Os jovens fiquem ligados, fiquem antenados. Cadê a bola? Cadê a bola? Para bater a falta aqui. Aleluia. Sempre tinha que arrumar uma maneira de deixá-los acordados, amém? A Vanessa dava uma voz de comando no vivo. Quem ministrou lá também na sexta-feira à noite foi a Vanessa. No sábado pela manhã foi a irmã Gisele, que é lá do Verbo da Vida do Paranoá. No sábado à noite foi a Vanessa. E hoje no domingo pela manhã foi o pastor Adriano, da Vida Triunfante. Eu queria falar em inglês, só aproveitar e aperfeiçoar meu inglês, mas Igreja Vida Triunfante, lá em Alameda, Califórnia. Então ele ministrou para os meninos hoje, e encerrando nosso período de ministração da palavra, amém? E aí, como eu estava falando, a Vanessa usava o vivo, né, para dar a voz de comando, e o pastor Adriano usava uma bola de futebol. Vou jogar essa bola em quem dormir, E é interessante que quando eles ouviam o barulho da bola, rapidinho acordava. É inspiradora a bola, né? Então, se alguém puder trazer a bola aqui para mim, eu vou verificar de quem está dormindo aqui. Evangelho de Mateus, no capítulo 28, eu vou ler na Nova Versão Internacional. A partir do verso 1 diz assim: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, removeu a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Opa, aí, ó. Tá vendo? A equipe conectada aqui, olha só. A equipe conectada, obrigado, nobre pastor. Dormindo, Valéria? Ah, não, é cabeça baixa, eu pensei que estivesse dormindo já. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ele
as mulheres chegaram, Maria chegou para ver o túmulo, para visitar, mas o anjo está ali e disse: olha, está vazio, como ele já havia anunciado, como ele já havia dito, o túmulo está vazio, ele já não está aqui. Mas, queridos, sabe que o corpo de Jesus ele não foi roubado, sabe que Jesus não foi transportado para outro túmulo, sabe que Jesus verdadeiramente ele ressuscitou e ele vive hoje. Ele é um Deus vivo, nós adoramos e servimos a um Deus vivo. Aleluia! E é por isso que nós estamos aqui essa noite, porque fomos alcançados pelo amor de Deus, porque fomos alcançados pelo sacrifício de Cristo Jesus, e Ele nos deu agora vida, uma vida plena, uma vida verdadeira, uma vida eterna. Sabe que você não precisa ficar esperando a vida eterna? Você já está vivendo a vida eterna. Diga comigo, fases. Você está vivendo apenas uma fase da vida eterna, a fase em que você ainda está em um corpo mortal, em um corpo corruptível, mas a Bíblia diz que esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Amém? Amém. Os jovens ouviram sobre isso. Os jovens ouviram, foi hoje de manhã inclusive. Aleluia, a vida eterna já começou, queridos. Não fica esperando, quando eu tiver a vida eterna, que eu estiver lá na glória. Não, irmãos, a vida eterna já começou. Você já foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. É bem verdade que nessa fase a gente passa uns perrenguezinhos, né? Umas situaçõezinhas aqui, outra ali. Mas diga comigo, fase. É só uma fase da vida eterna que você já está vivendo. Amém. Mas você e eu temos um Deus que cuida de nós. Você e eu temos um Deus que verdadeiramente cuida de nós. Ele disse: não vos deixarei, nunca e jamais os abandonarei. Aleluia, você não está sozinho. Nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo, irmãos, e verdadeiramente, olha, a gente ouve, eu não vou citar ninguém, mas a gente ouve falar, fulano foi um profeta de tal religião, fulano foi isso na outra religião, fulano foi isso, mas verdadeiramente a história reconhece que somente Cristo Jesus morreu, mas ressuscitou. E Ele vive hoje. É a esse Deus vivo a quem servimos, é a esse Deus vivo a quem nós glorificamos. É a esse Deus vivo que nossa vida pertence. E haverá um dia, um momento que estaremos face a face com Ele. Aleluia. Porque Ele ressuscitou. Tempo de ressurreição, de nos alegrarmos com a ressurreição de Cristo. É tempo de nos alegrarmos com a ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor. E sabemos que não estamos sozinhos. Sabemos que há uma vida plena a ser vivida aqui nessa terra. Começa nessa terra. A vida eterna não vai começar, ela já começou. E aquilo que Cristo Jesus fez por mim, fez por você, é para que possamos desfrutar já a partir de hoje, a partir de agora. Como eu faço? Diga comigo, pela fé. Você precisa olhar para a palavra de Deus, olhar para as Sagradas Escrituras, entender. Porque Jesus, ele não apenas mandou um recado, ele falou assim: peraí, eu vou lá comunicar o que é a minha vida, o que é a minha comunhão, o que é a minha conexão, o que o meu Pai tem para eles. Eu pessoalmente vou levar a nossa salvação. E Ele nos comunicou todas essas coisas e nos deixou registrado através da Bíblia, chamada de Palavra de Deus. Ele, Jesus, é a própria palavra. Por isso que nós honramos a palavra de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Aquele que estava na criação, aquele que estava lá quando o mundo foi criado, quando o homem foi criado, a sua imagem e semelhança, ele desceu a essa terra para nos ensinar. Ele desceu a essa terra para nos instruir. E ele mesmo disse: olha, tem o tal do ladrão aí que veio roubar, matar e destruir. Só que ele diz: mas eu, ao contrário, diferente do ladrão, vim para quê? Para que
eu tenho uma vida. Não, ele diz para que tenham, para que vocês tenham uma vida, e não é uma vida miserável, não é uma vida qualquer, mas é uma vida abundante. Aleluia! Jesus disse isso, meu querido. Por que eu posso dizer para você? Porque você pode crer, você pode dizer, Deus tem o melhor para mim, porque o próprio Jesus disse isso. Isso não foi nem alguém, não, é porque alguém citou, alguém que disse, que parece, que acha, que Deus quer, não. O próprio Jesus disse, eu vim para isso. Isso o quê? Para que vocês tenham uma vida, e não é qualquer vida. É assim mesmo, pastor, a vida é assim mesmo. Aqui na terra, enquanto a gente estiver aqui, essas mazelas. Começa a mudar a sua confissão, irmão. Nós não fizemos uma confissão aqui de fé? Diga comigo, confissão de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A prova daquilo que não se vê. Eu não sei como você tem visto a sua vida, não. Mas você precisa, talvez, mudar a sua forma de falar da sua vida. Ah, pastor, você vê minha vida, você vê a bagaceira que é. Pode até ser, irmão. Pode até ser, mas pela fé você precisa começar a mudar. Você precisa concordar com o que Cristo Jesus falou, irmão. Você precisa concordar que Ele veio te dar uma vida abundante. A vida abundante não é uma vida com um monte de dinheiro, não. Paz, alegria, saúde. Hoje de manhã eu recebi um testemunho de uma pessoa que falou assim, pastor, é um rapaz que passou aqui, ele veio aqui umas 2 vezes nos visitar, e nós orientamos, conversamos, aconselhamos, e aí ele se conectou com a gente, ele não congrega aqui com a gente, mas aí falamos com ele, ele está fazendo um rema esse ano, graças a Deus, e ele me mandou um testemunho, ele falou, pastor, última aula lá no rema, eu quero contar um testemunho e tal, e ele falou do jeito lá dele, a última aula do rema chamou lá as pessoas para orarem por cura, recebi oração por cura, e eu fui lá. E aí uma dor de cabeça que eu tinha, paz, meus irmãos, há 20 anos. Há 20 anos uma dor de cabeça sem cura, sem explicação, sem tratamento. Ele disse, na hora que oraram por mim, a professora orou por mim, a dor de cabeça desapareceu. E aí ele falou assim, mesmo a gente tendo tanta transgressão e estresse, mas ainda assim eu fui curado. Ei, não depende de mim, não depende de você não. Não é porque eu já sou perfeito, você é nota 10, não é por isso não, irmãos, é pelo amor de Deus. A gente vai melhorar? Vai. A gente vai ser aperfeiçoado? Vai. Mas é por causa do amor de Deus, o amor de Cristo. Imagina, irmãos, 20 anos você sentindo aquela dor incômoda. Talvez essa dor ela vá, aumente mais, diminua uma certa época, mas 20 anos com uma dor que te perturba e ninguém resolveu o problema. Diga comigo, mas Jesus pode. E Ele resolveu. Aleluia. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele ressuscitou. Relaxa, fica tranquilo. Esse é o Batman. Fica tranquilo, tá? Veio ouvir a palavra. Mostra para ela a porta da saída, Hélio. 20 anos, irmãos, 20 anos. Mas ele foi livre, ele foi liberto. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Que vida você tem levado? Que vida você tem levado? Olha aqui para mim. Deixa o Batman voar aí, daqui a pouco ele vai embora. É o morcego. É a borboleta, gente, calma. Fica nervoso não. Aleluia. Então vamos lá, olha para mim. Ela está procurando a porta de saída. Aleluia, volta aqui, conecta aqui, amém. Aleluia. Sabe, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se alguém encostar, eu vou compartilhar essa bola. E é do lado de cá. Aleluia. O Senhor é bom. Diga comigo, Ele ressuscitou.
Aleluia. João 11, 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está dizendo: aquele que crê em mim, ainda que venha morrer na carne, viverá eternamente. Viverá eternamente. A minha expectativa e a sua expectativa para o futuro, diga comigo, é a melhor. Aleluia. Jesus disse: olha, eu vim para que vocês tenham vida. A vida que vocês vivem hoje seja uma vida abundante. E lá em João 11, 25 ele diz: ainda que vocês morram na carne, vocês viverão. A promessa de Deus para mim e para a sua vida é para hoje, é para o presente, mas também é para o futuro. Diga comigo, está garantido. Então, vamos para Mateus 6, aquilo que Jesus disse: então não estejais ansiosos por coisa alguma. Porque pastor, eu passo os problemas. Não, fica tranquilo, Jesus já tinha avisado, sem novidade. Ele disse que no mundo vocês vão ter aflições. Mas ele disse: não estejais ansiosos por algumas coisas. Tem os problemas que são mais fáceis, dá para a gente resolver. Foi isso? Não. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Tá, eu vou fazer o quê? Antes apresentai as vossas petições a Deus. Se você olhar esse capítulo, ele vai dizer: ele cuida dos pássaros, que não semeiam, não colhem. Ele veste bem as flores do campo, os lírios. Diz que ele veste melhor do que ele vestiu a Salomão. Aí ele diz assim: quanto mais vocês que são filhos. Amém. Aleluia. Deixa eu te falar, irmãos, você e eu precisamos entender. Isso não é uma palestra motivacional. Porque uma palestra motivacional te faz sair daqui, empolgado, animado. Aí amanhã você está forte, alegre. Terça-feira você começa a trabalhar, o boleto começa a chegar e você começa a se preocupar. Porque aí perdeu toda a motivação, desanimou. Isso não é a palavra, apesar dela nos motivar, não é uma palavra motivacional, é uma palavra existencial. Para toda a nossa existência nós vamos carregar essa palavra de que o Senhor é o meu pastor. Em nada eu vou ter falta, em nada terei falta. A palavra que diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Não é a motivação que vai te manter, é a palavra, a fé na palavra de Deus que vai me manter de pé. A fé na palavra de Deus que vai me fazer vencer o mundo. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ela não diz que a vitória que pode de repente acontecer, que de repente pode ter uma possibilidade, quem sabe, talvez usando a fé. Não, ele disse a vitória que vence. Diga comigo, está consumado. Lá na cruz Jesus disse: está consumado. Todo o sacrifício que Jesus fez foi perfeito. Não é uma tentativa. Não é questão de tentativa, de erro e acerto. Diga comigo, está certo. Está certo. Por que eu estou falando para você que não é uma palestra motivacional? Porque isso vai nos animar, vai nos motivar. Mas amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana, quando a circunstância bater a sua porta, aí você vai olhar para a circunstância e vai dizer: está resolvido, circunstância, vaza, some. Eu não vou perder a minha paz, eu não vou perder a minha alegria, porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque não é uma questão de hoje eu estou animado, amanhã está desanimado. É o que a palavra de Deus diz para mim e para você: o justo viverá pela fé. Não é o justo vai se animar, nessa segunda-feira a fé vai se manifestar e vai dar certo, aí depois as coisas voltam ao normal. Não, você vai viver pela fé. É viver. Irmãos, e viver pela fé, entenda. Eu tinha medo quando era criança,
por causa dos ensinamentos que eu recebi, que olha, deixa eu te falar, Vanessa, Deus tem um chamado para você, mas você vai pela fé. Viva pela fé. Viver pela fé era assim, meu irmão, hoje está faltando pão, não tem nada para comer. Então eu vou crer que de repente vai chegar alguma coisa. Aí de repente a gente via, chegava uma cesta básica, uns testemunhos que a gente ouvia. Era maravilhoso o cuidado de Deus. Mas irmãos, viver pela fé não é viver privação. Não é viver no limite. É viver convicto daquilo que a palavra de Deus diz. É viver ainda que você esteja no meio da circunstância, ainda que você esteja sofrendo, ainda que você esteja com um problema sério, como o apóstolo Paulo disse, ele era mais do que vencedor sobre toda e qualquer circunstância. Porque a gente fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí a gente, posso! Eu creio que eu posso enriquecer, eu creio que eu posso passar na faculdade, eu creio que eu posso trabalhar melhor, eu creio que eu posso ser promovido. É verdade, tudo isso é verdade. Mas se você ler o texto, o contexto, o apóstolo Paulo está dizendo, rapaz, eu tomei chibatada, tomei pedrada, fui preso, fui expulso, quase me mataram. Mas ele disse assim, mas eu posso tudo isso em Deus que me fortalece. Claro que ele fala as coisas boas também, que ele foi suprido, foi cuidado. Mas a gente pensa assim, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eita, é verdade, segunda-feira vai ser o pipoco, as coisas vão se resolver. Mas quando vê o problema, desanima. Continua podendo, irmão. Você continua podendo todas as coisas daquele que te fortalece. Se anima. Aleluia, a palavra de Deus, ela é motivacional. Mas não é um motivacional emotivo, que passa. Ela permanece. É garantia para hoje e para amanhã. Aleluia. Diga comigo, ele ressuscitou. Diga, eu sei que o meu Redentor vive. Diga, está vivo. Aleluia. Oh, aleluia. Ele está vivo, irmãos. Ele não morreu, ele é um Deus que vive, ele não é um Deus morto. E diga comigo, ele habita em mim. Aleluia. Então a Páscoa fala disso, da ressurreição de Cristo Jesus. Mas olha só, ele pagou o preço para que a gente tivesse uma nova vida. Amém? Mas não pode ser vivida de qualquer forma. A nossa vida em Deus não pode ser vivida de qualquer forma. Abra sua Bíblia em Levíticos. Aleluia. Levítico, no capítulo 19, verso 2. Aleluia. Levítico 19, 2. Deus falando a Moisés diz assim, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Você foi criado à imagem e semelhança desse Deus. Percebe o que Deus está falando? Olha só o que Deus está falando para um povo na antiga aliança. Eles não tinham o Espírito Santo vivendo dentro deles. Mas Deus está dizendo para esse povo, olha, diga ao povo, a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Vê para mim, Tiago, eu acho que é Levítico capítulo 20, verso 7, vê se é esse. Levítico 20, 7. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus está dizendo para o povo na antiga aliança, sejam santos. Diga comigo, santidade. O que é santidade? Alguém pode me dizer? Alguém pode me dizer o que é santidade? Ouviu já rumores como de águas vivas, brotando. Santidade é?
Vanessa, repete aquela ministração, por favor. Me ajuda aí, Vanessa. Vou ficar em pé, hein? Vivo. O que é santidade, gente? Eles estão só vivendo. Eles não querem saber da teoria, eles estão na prática. Eu ouvi aqui. O que é santidade? Você falou. Santidade é a qualidade de ser santo, ser separado, com um propósito. Amém. Nós aprendemos isso. Aprendemos? Amém. Vou dar um desconto, vocês estão cansadinhos. Aleluia. Que desconto? Vocês têm que saber, conversa essa. Tem desconto não. Aqui eu vou cobrar com juros de vocês agora. Gabinete. Aleluia, ser santo, separado, diferenciado, consagrado. Aleluia. Porque Jesus, irmãos, Ele não morreu para que você e eu vivamos de qualquer maneira. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Agora, nele, essa vida em abundância requer uma separação, uma forma de vida diferente do mundo. Requer de mim e de você uma forma diferente do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, diz assim: como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes. De antes como? De antes quando? Antes de conhecer ao Senhor. O homem que não conhece a Deus, o homem que não entregou a sua vida a Jesus, muitas vezes eles vivem em maus pensamentos, más práticas, práticas de pecado, pensamentos contrários à palavra de Deus. E o apóstolo Pedro está dizendo aqui, olha, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes. Ou diga comigo, passou. Eram os maus desejos de antes, acabou. Era o de antes, não é o de agora, amém? Quando viviam na ignorância. Diga assim, passou a ignorância. Vocês conhecem a palavra. Acabou. A Bíblia está dizendo, ei, não vivam os maus desejos de quando vocês eram ignorantes ou desconhecedores. Mas assim como é santo aquele que os chamou é santo, assim como ele é santo, sejam também santos em toda a sua conduta. Como está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ele está fazendo referência a lá aquele texto de Levítico. Aí ele disse, olha, sejam santos em toda a sua conduta. Nós falamos isso para os jovens, foi ministrado lá. E eu pergunto a todos nós, será que as pessoas lá fora estão vendo Cristo em nós? Ou será que se nós chegarmos terça-feira, depois do feriado, num local de trabalho, e dizer assim, uma conversa, não, eu sou crente. Hã? Será que eles vão fazer isso? Hã? Nossa, tem uns 12 anos que eu trabalho contigo, não sabia que você era crente não. Ou vão dizer assim, crente? Você? Será o que a nossa conduta está dizendo? Será o que a nossa conduta está transmitindo àqueles que estão à nossa volta? Sede santos, como aquele que te chamou, aquele que morreu por você é santo, separado. Perfeito? Não, irmãos. A Bíblia diz que o nosso corpo, no dia que encontrarmos com o Senhor, será revestido da incorruptibilidade. Nós ainda não fomos revestidos da incorruptibilidade. Não somos perfeitos, mas podemos ter uma conduta adequada. A nossa conduta pode refletir a glória de Deus, o amor de Cristo. E aí ele disse, sejam santos também em toda a sua conduta. João 17:17, Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como eu vou me santificar? Diga comigo, com a verdade. E o que é a verdade? Diga comigo, a palavra de Deus. Você quer se santificar? Pega a palavra. Você quer se santificar? Se alimenta da palavra. Você quer se santificar? Pratique a palavra. Santidade.
você vai levar uma vida diferente. Você vai falar diferente. Você vai se mover diferente. Você vai caminhar diferente. Você vai crer diferente. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Exige envolvimento com a palavra. Uma vida com Deus exige envolvimento com a palavra, irmãos. E a Bíblia diz que a fé, essa fé que a gente precisa para se fortalecer, para vencer as dificuldades, para chamar à existência aquilo que não existe, como se já existisse, para crer que vai acontecer, essa fé, ela foi dada uma porção para mim e para você. Mas essa fé, ela não vem por oração, sabia? Se você for ler a palavra de Deus, você for ler a Bíblia, a fé não vem pela oração. Como eu já ouvi muitas vezes pessoas no nosso meio cristão dizendo: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, para que eu possa crer no teu poder. É um coração até sincero, irmão, mas sinceramente enganado. Isso é ignorância, no sentido de falta de conhecimento. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Não, pastor, mas se eu orar com sinceridade, com intensidade, Deus vai aumentar a minha fé. Não vai. Porque Ele é mau? Não, porque Ele estabeleceu uma forma das coisas funcionarem. Ele disse: olha, clama a mim e eu te respondo. Quer aumentar a sua fé? Medita na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você não vai encontrar um texto sequer na Bíblia dizendo que você precisa orar e pedir mais intensamente para Deus aumentar a sua fé. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você vai andar na palavra, a sua vida vai ser mudada, a sua vida vai ser transformada, a sua forma de pensar vai ser transformada e a sua fé vai crescer. Para que você possa crer em coisas grandiosas, crer em coisas maravilhosas da parte de Deus. Coloca aí, Tiago, por favor, Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2 diz o seguinte: aleluia. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Transformem-se. Não é transformá-los-ei, não é vos transformarei. Ele disse: olha, vocês, não, coloca na ARA, ao meio da revista atualizada. Eu gosto desse. Não vos conformeis, ou não estáis conforme, ou amoldados com este mundo, mas transformai-vos. Como? Pela renovação do vosso entendimento. A maneira que nós pensamos é importante demais, irmãos. A maneira como nós pensamos é importante. Não. Eu sei que Deus, eu acredito que Deus vai aumentar a minha fé. Eu vou orar mais. Está pensando errado. O resultado vai ser errado. Não vai ter crescimento de fé, porque está pensando de forma errada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que eu renovo a minha mente? Diga comigo, com a palavra. Porque eu renovo a minha mente com a palavra. Aí eu vou lá, é o seguinte: eu creio, eu olho lá, a palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra. Então eu vou buscar ouvir mais a palavra. Eu renovo a minha mente quando eu me dá medo, preocupação, inquietação. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer comigo? Nossa, eu estou passando por uma situação tão difícil. Será que eu vou morrer? Será que eu vou sucumbir a essa situação? Aí a gente renova a nossa mente, a nossa forma de pensar com a palavra. Quando diz lá, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí eu pego essa palavra, e aí a gente precisa entender, irmãos, não é ler a Bíblia apenas, é meditar na palavra. É pegar essa palavra e dizer: Senhor, peraí, está dizendo aqui, olha, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que o Senhor vai me deitar em verdes pastos. Verdes pastos fala aquele lugar de ambiente de provisão, de quietude. E aí diz assim: ainda que eu ande no perrengue, o negócio esteja estreito, a situação esteja difícil, eu não vou temer mal algum. Mas por que eu não vou ter medo se o negócio está complicado? A palavra de Deus diz: porque tu estás comigo.
porque tu estás comigo. Aí você começa a pensar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí você pensa, rapaz, eu estou nele. Eu vou morrer. Essa dívida vai me sufocar. Essa dívida vai me matar. Vai acabar comigo. Vai faltar. Não. O que a palavra diz, vamos para a palavra. Ela diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Eu não temerei, Senhor, eu não temerei, não temerei. Depois que você sair daquilo ali, você vai sair pulando. Você vai sair igual o menino vivo. Você vai sair dali porque você parou, meditou aquela pressão que estava dentro de você. Segunda-feira é o boleto, segunda-feira eu tenho que ir na escola dos meninos, vai ter que resolver aquele problema, tem que resolver aquela situação. Fica vermelho, tenso. Mas quando você passa a meditar na palavra, aí você diz, eu não vou temer. O problema está lá. A situação está lá do mesmo jeito, só que a sua fé foi ativada. Por causa da palavra você diz, eu não vou morrer. Pode dar o sangue dar na canela, eu não vou morrer. Eu vou ficar firme na palavra de Deus. Pai, obrigado porque o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. E aí você levanta com ousadia, no outro dia nada vai me faltar. Nada vai acabar a minha vida. Eu estou pelo vale da sombra da morte. O negócio está me cercando de um lado e de outro. Mas eu não vou temer porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E aí você se levanta com ousadia por causa da palavra, por causa da fé que foi gerada no seu coração. E você parte para a escola para resolver o problema do menino. E aí você chega lá, eita, o negócio está... Rapaz, foi tão fácil. Eu estava tão nervoso, tão tenso. E as coisas resolveram assim, a diretora veio e falou... Recebi até um desconto maior lá na mensalidade do menino. Sabe, irmãos, isso é uma realidade que você precisa viver. Eu já vivi muitas vezes. De você ficar tenso. Mas aí você pega a palavra, se alimenta e resolve crer e vai com ousadia. Quando você chega lá na frente, você fala... Por que você não avisou antes que era tão fácil assim? Mas é porque Ele está cuidando. Não é porque você fez ou você resolveu, porque Ele cuida. Porque você não temerá mal algum. Mas sabe por que isso? Diga comigo, porque Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou e vive hoje. E você e eu precisamos e vamos viver uma vida de santidade. Aleluia. Não se amoldem. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Renovem a sua mente, mude a sua forma de pensar. Eu estou falando, eu cresci dentro da igreja, amém, irmãos? Eu fui criado, quando era bebê, minha mãe já congregava. Me levava para a igreja. Cresci na igreja. Mas ainda assim, estando dentro da igreja, só depois de casado, já em 2008, quando eu fui estudar no Rema, quando eu estudei, não é, o Rema salva o mundo. Não é que o Rema salva o mundo, a salvação é em Cristo Jesus, amém? Mas eu sentei para estudar a palavra. E eu descobri que a fé não vinha pela oração. Se eu jejuar 3 dias e 3 noites, a fé não aumenta. A minha disposição em matar a carne e manter a carne no controle, sim, ela aumenta. Para vencer os desejos da carne? Sim. Aí fortalece o espírito. Aí eu aprendi que existe poder naquilo que eu falo. E não é pensamento positivo, palavra positiva. Tudo isso o povo tirou da Bíblia. Aí falam, vamos fazer uns pensamentos positivos. Só que pensamento positivo não gera nada. A Bíblia não diz sobre pensamento positivo. A Bíblia fala sobre falar. Aí a Bíblia diz, morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utilizar, não é quem falar besteira não. Quem bem a utilizar, comerá do seu fruto. Aí eu aprendi que aquilo que eu falo é importante. Aí, pegar aquele 1 Coríntios ali, 4,13, 2 Coríntios 4,13, diz, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Diga comigo, falar.
Então, atente para aquilo que você fala. Renove a sua mente com a palavra, e você vai aprender como você precisa falar. O que eu devo pensar? Tudo que é verdadeiro. Portanto, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A Bíblia diz o que você deve pensar. O que for puro, justo, respeitável, de boa fama. Não pensa mal do irmão, não. Não pensa mal do irmão, não. Pensa o melhor dele. Pastor, deixa eu falar, pastor. Eu vi o que ele fez. Viu. E depois disso? Depois ele foi para lá. E você sabe se ele já se arrependeu e pediu perdão para Deus? E aí você está julgando o irmão. E Deus já perdoou ele há muito tempo. E você está pecando, julgando ele, porque Deus não te chamou para ser juiz. Por quê? Porque não prestou atenção no que a Bíblia diz. Tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama. Seja esse que ocupe o vosso pensamento. Mas se a gente ouvir a Bíblia, eu falo, meu Deus, nossa, nem vou falar aquilo que eu vi o Tiago fazendo lá. Porque não é problema meu, deixa o Tiago lá. Se o Tiagão está precisando de ajuda, não, está de boa. Beleza. Aí eu vou falar, Valéria, deixa eu te falar um negócio aqui. Assim, irmã, eu vou compartilhar só para a gente orar pelo Tiago, sabe? O Tiago fez isso, aquilo. Ora você, crente. Não precisa compartilhar, não. Se não é compartilhar, o nome disso é? Eita, povo sabido. Isso é fofoca. Mas aí eu não erro, eu não peco, eu não ando por esses caminhos, porque eu conheço a palavra. Porque eu renovo a minha mente com a palavra. Cadê o... Põe lá. 12:2. Olha só o resultado disso. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Senhor, quero experimentar coisas grandiosas, coisas maravilhosas do Senhor. Então renova a sua mente, para você não pensar mal do irmão, para você não falar mal do irmão, para você não falar coisa errada. Não sei, acho que é a vontade de Deus, essa doença Ele botou em mim, para que eu pudesse aprender. Irmãos, a palavra diz que você aprende pela palavra, não é por doença não. A palavra diz que quem veio, o próprio Jesus falou, quem veio roubar, matar e destruir, roubar a sua paz, roubar a sua alegria, matar o seu corpo, destruir a sua saúde, destruir as suas finanças, foi o ladrão. Aí Ele já disse, mas eu não. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, para que você experimente a boa, agradável e mais do que isso, a perfeita vontade que eu tenho para vocês. Agora, se a gente não conhecer a palavra, não renovar a mente, a gente vai ficar pensando mal de Deus. Não, pastor, mas Deus é soberano. Ele é, sempre foi, sempre será. Mas Ele é bom, meu querido. Ele é bom. E Ele ressuscitou para que você tenha... Ele veio morrer para que você tivesse vida. Para que você tivesse a salvação, o resgate da sua vida. Então Ele já decidiu te dar o melhor. Será que Deus quer o melhor para mim? Ele já quis. E já mandou o melhor, Cristo Jesus, para morrer, te salvar. E para que você viva esse melhor dele. Aleluia, amém, amém, amém. Diga comigo, porque Ele vive, eu posso crer. Porque Ele vive, eu posso viver o melhor dessa terra. Aleluia, você pode ficar de pé, amém? Aleluia, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Ei, deixa eu te falar agora, ó. Só decida viver tudo que Deus tem para você. Em uma vida de santidade, em uma vida de comunhão, em uma vida de conexão com o Senhor. Aleluia. Feche seus olhos.
Pai, nós te adoramos, te agradecemos, bendizemos ao teu santo nome. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Tu és aquele que enviou Cristo Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre e veio nos dar vida, vida em abundância. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que nos dá entendimento, a tua palavra que nos dá compreensão, a tua palavra que nos mostra como nos mover, como nós vamos andar, como devemos crer. E nós cremos, ó Pai. Ei, cremos em uma vida abundante no Senhor. Cremos em uma vida de paz e alegria, porque Cristo Jesus morreu, mas Ele ressuscitou e hoje vive à destra do Pai. Vive à tua destra, Deus. Ele vive cuidando de nós. O teu Espírito habita em nós. Temos a tua própria vida em nós e nós podemos crer, Pai, em coisas grandiosas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa cidade, para a nossa nação, Pai, para os nossos jovens. Nós cremos em coisas grandiosas. Nos rendemos ao Senhor, nos rendemos à tua palavra. Nós te adoramos, Pai, te damos graças por Jesus. Te damos graças por Jesus. A verdadeira Páscoa, a comunhão verdadeira, a verdadeira mesa, os pães da proposição, os pães da comunhão, o vinho da restauração, foi nos dado por meio de Cristo Jesus. E nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos, bendizemos ao Senhor, porque tens grandes coisas para nós. O Senhor tem uma vida plena para nós. O Senhor tem uma vida poderosa para nós. E nós nos rendemos a Ti e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.